Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre o incrível mundo das plantas medicinais. E antes de falar de plantas medicinais, quero deixar uma dica aqui para você. Acompanhe o nosso canal, porque dentro de alguns dias nós vamos estar aqui divulgando uma grande oportunidade para você aprender tudo o que você precisa aprender sobre plantas medicinais para se tornar autor da sua própria saúde. Se você é terapeuta, você aprenderá o que precisa aprender para usar nas suas práticas as plantas medicinais com total segurança e com total eficiência. E se você quer usar as plantas medicinais com a sua família, para a sua saúde, para os seus filhos, seus pais, para as pessoas com as quais você se preocupa, não perca essa oportunidade também. Dentro de alguns dias, você vai poder aprender tudo o que precisa sobre plantas medicinais. Acompanhe o nosso canal. Menino, para de uau, uau, uau. E a fruta que nós vamos falar hoje... A fruta é ótima. Arthur, por favor, filho. E a planta de que nós vamos falar hoje é uma planta muito conhecida no Brasil, muito utilizada, principalmente na região centro-oeste, na região nordeste, ela é muito conhecida e muito utilizada. A planta que nós vamos falar hoje é uma planta muito conhecida no Brasil inteiro, mas ela é muito utilizada na região centro-oeste e na região nordeste, também no sudeste, bastante utilizada na alimentação principalmente. Hoje nós vamos falar sobre o pequi. E quem pediu para falar sobre o pequi foram 3 pessoas aqui no meu canal. Foi a Eliette Cardoso, a Lúcia Ribeiro e a Sol do Diário da Sol. Essas 3 pessoas me pediram, fale sobre o pequi, Daniel. E hoje é o grande dia de falar sobre o pequi. Espero que vocês estejam aí desse outro lado ouvindo sobre o pequi. O nome científico do pequi é Cariocar brasiliense ou Cariocar coriaceum. O brasiliense ele se desenvolve mais na região centro-oeste e na região sudeste, e o coriaceum mais na região nordeste. Existem outras espécies de pequi ainda no Brasil, como o pequiá e outros tipos de pequi, mas nós vamos falar sobre essas 2 espécies especificamente hoje. O que eu trouxe de informação para vocês é sobre o Cariocar brasiliense e o Cariocar coriaceum. O pequi é uma árvore tipicamente brasileira, nasce nos cerrados do Brasil e só, naturalmente, nativamente, só nasce aqui no Brasil mesmo. Hoje em outros países já se encontra pequi porque foi levado o pequi para esses outros países. Ele se desenvolve então principalmente em áreas de Minas Gerais, áreas de cerrado, em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, algumas áreas do Nordeste também tem pequi e algumas espécies em áreas de floresta também se desenvolvem, mas esses são os mais comuns. Existem outras espécies de pequi, como eu falei, algumas que se desenvolvem até mesmo na região amazônica. Mas a mais estudada é a Cariocar brasiliense, aquele que é o pequi típico, aquele que você encontra para comprar com mais facilidade. As demais espécies de pequi têm propriedades muito semelhantes ao Cariocar brasiliense, então não se preocupe se você encontrar outro tipo de pequi, não tem importância, você vai usar da mesma maneira porque as propriedades medicinais são as mesmas. A polpa do pequi, que é aquela parte amarela interna, que é comestível, é bastante nutritiva e é utilizada na alimentação em muitas regiões do Brasil. Vários pratos são feitos com pequi. As amêndoas dele, que são as sementes dele, apesar de pouco conhecidas, também são comestíveis. Dá para comer a semente do pequi. E também se produzem licores com pequi e óleo com o pequi também. Uma característica muito interessante do pequi é a presença de espinhos ao redor da semente. A amêndoa dele está lá dentro e em volta dela tem uma pequena cobertura de espinhos muito finos. Então se a pessoa resolver comer o pequi, ou se o animal resolver comer o pequi, provavelmente vai encher a boca de espinhos. Eles são muito fininhos, esses espinhos, e protegem a semente. Normalmente, todo pequi apresenta essas substâncias. Mas em 2004, no norte do Tocantins, foi identificada uma árvore de pequi na fazenda de um índio Tchucarramãe. Ele é um produtor de frutas lá naquela região. Foi identificado na fazenda dele um único pé de pequi que não dava espinho. É uma deformação genética dele, uma mutação genética do pequi, e nesse caso, exatamente esta árvore de pequi não produzia espinhos. E aí o que aconteceu é que pesquisadores de muitos lugares foram até lá, coletaram frutos, coletaram sementes, tentaram fazer mudas por estacas e tudo mais, para popularizar a produção desse pequi sem semente e facilitar para que as pessoas consumam o pequi. Quem não sabe consumir o pequi acaba tendo problema com os espinhos. Então, para facilitar para as pessoas, essa espécie seria comercialmente a mais viável. E hoje já é possível você encontrar comercialmente o pequi sem espinhos.
No seu uso popular, o pequi ele é muito utilizado no tratamento, por exemplo, da rouquidão. É feito chá ou suco com o pequi, ou utilizado o creme do pequi, o óleo do pequi para tratar a rouquidão, dor de garganta, bronquite, tosse. Nesse caso você pode fazer um xarope com o pequi, tá? Usando açúcar ou melaço de cana ou mel, não tem problema. É utilizado como fortificante por conta das suas potencialidades nutricionais aí e curativo para pequenos ferimentos. A polpa do pequi pode ser utilizada então para curar pequenos ferimentos também. E também ele é utilizado para o tratamento de dores musculares, reumáticas e contusões, e aí nesse caso é o uso tópico do pequi. Esses são os usos populares dele, é como as populações no Brasil utilizam o pequi. Vamos falar agora sobre a toxicidade do pequi, ou seja, faz mal, não faz mal, quanto pode tomar e tudo mais. Sobre a toxicidade, então, a gente tem testes feitos com óleo de pequi. Tá? O fruto ele é cozido e quando você cozinha em água o fruto do pequi, ele vai liberando óleo, vai liberando oleosidade na água. Esse é recolhido, tá? Da mesma forma que é feito o óleo de dendê, é recolhido então esse óleo e ele é purificado depois. E foram conduzidos aí testes, né, por 30 dias com cobaias e nenhum parâmetro se mostrou alterado, ou seja, sangue não alterou, fígado, rim, coração, nada se alterou, pressão arterial, nada se alterou com o uso da polpa do pequi. Então ela se demonstra que ela é bastante segura. Um outro estudo foi realizado também com o pequi e demonstrou pequenas alterações em padrões sanguíneos. Né? Então os níveis de células do sangue e tudo mais, alguns compostos do sangue mostraram alteração com o uso do pequi, mas sem causar efeito preocupante, então pode consumir o pequi. Desta forma, o pequi se mostra uma planta bastante segura e nós podemos fazer um bom uso do pequi com total segurança. Falando do pequi como alimento, ou seja, das propriedades nutricionais do pequi, ele é uma importante fonte de vitamina A. Certo? E a vitamina A é extremamente importante para o sistema imunológico, para os nossos olhos, para a pele, problemas de pele. A vitamina A é extremamente importante, ela é um antioxidante importante também no nosso organismo. Além disso, ele apresenta excelente ação antioxidante. Por conta da concentração de vitamina A e outros compostos, ele tem uma ação antioxidante muito importante. Ele combate muito bem os radicais livres do nosso organismo, que são responsáveis por infecções, por inflamações, doenças crônicas, por envelhecimento, pela morte celular e até mesmo pelo câncer. Por esse motivo, o óleo de pequi tem sido muito estudado em vários lugares do Brasil, em várias universidades têm estudado o óleo de pequi para uso como cosmético, ou seja, para produtos de pele, porque ele evita o envelhecimento e melhora a condição da pele por conta também da concentração de vitamina A. Certo? Então ele evita vários tipos de problema de pele, inclusive acne. Ele tem sido muito estudado para o controle da acne. E uma outra parte da planta com excelente ação antioxidante são as folhas do pequi. As folhas da árvore do pequi também têm uma excelente ação antioxidante. Como protetor gástrico, ou seja, protetor do estômago, os extratos do pequi, das folhas do pequi, tá? Das folhas da árvore do pequi, foram capazes de prevenir a formação de úlceras e facilitar a sua cicatrização. Se você quiser tomar o chá das folhas do pequi, é sempre aquela concentração que a gente sempre coloca para as pessoas. É uma colher de planta picada, no caso folhas de pequi picadas, para cada xícara de água. Você pode tomar 1, 2 ou 3 vezes ao dia. No caso das úlceras gástricas, você pode tomar sempre antes das refeições para evitar que o processo digestivo ataque mais ainda a sua úlcera, para não sentir dores e o desconforto das úlceras gástricas. No caso do colesterol e triglicérides, o uso do óleo do pequi, óleo de pequi, tá, demonstrou excelente ação no controle do colesterol e dos triglicérides. Após 30 dias de consumo de óleo de pequi, as cobaias que eram obesas foram levadas a se tornar obesas, as cobaias animais do teste foram levadas à obesidade. E eles tomaram durante 30 dias o óleo de pequi. Eles tiveram uma redução muito significativa do nível de triglicérides na corrente sanguínea e de colesterol total, que é a soma de todos os colesteróis. Colesterol HDL, LDL, sérico e tudo mais. E aí ele aumentou expressivamente a concentração do colesterol HDL, que é o colesterol bom para o nosso organismo. Esses resultados demonstram que o pequi é um excelente amigo aí, auxiliar, parceiro do nosso coração, porque ele vai evitar doenças cardíacas, como arteriosclerose, como no caso da obesidade, trombose, bom, e tantos outros problemas que a gente pode vir a ter por conta do excesso de colesterol no nosso organismo. Ele pode combater, então, o óleo de pequi pode combater as doenças cardiovasculares.
Se você não tiver acesso ao óleo de pequi, você pode consumir a fruta do pequi mesmo, a polpa do pequi na sua alimentação, ou fazendo algum preparado com ela, você pode consumir a polpa do pequi também, porque o óleo é extraído da polpa do pequi. Então se você não tem acesso ao óleo, mas tem acesso à polpa, utilize a polpa do fruto também sem problema nenhum. Um outro estudo com o óleo de pequi demonstrou que ele é capaz de controlar a hipertensão arterial. Então, pessoas que têm pressão alta, com o consumo de pequi, do óleo de pequi, consumo do óleo de pequi, você vai ter uma ação hipotensora, ou seja, de baixar a pressão arterial. Num outro estudo, foi utilizado as folhas do pequi e também demonstrou capacidade vasorrelaxante, ou seja, ela relaxa os vasos sanguíneos, aumenta a passagem de sangue e, com isso, reduz a pressão arterial também com muita eficiência. Num outro estudo, a casca do pequi, se você olhar o fruto, tem uma casca verde, grossa por fora, que guarda as sementes com a polpa dentro. Essa casca verde de fora, ela foi utilizada para produzir um extrato. Então, ela foi feito um extrato com ela. Você pode fazer tanto na forma de chá, como pode fazer tintura e tudo mais. Mas foi preparado um extrato, então, com a casca do fruto e ela teve uma ação neuroprotetora, ou seja, ela protegeu os tecidos do cérebro. No caso, principalmente de isquemia cerebral. Então, pessoas que têm isquemia cerebral, o que é isquemia cerebral? Isquemia cerebral é a falta de irrigação sanguínea em determinado ponto do seu cérebro. Então, tem os vasos muito fininhos, um coágulo, ou pode ser de gordura, ou um coágulo de sangue mesmo, bloqueia a passagem de sangue naquele local por falta de oxigênio e por falta de nutrição. Normalmente, aquele pequeno pedaço do seu cérebro morre. E aí você teve uma isquemia cerebral. Se for muito grande a área, você pode ter paralisia, você pode ter sequelas de vários tipos. Se for uma área muito pequena, você não tem as sequelas, mas é um risco muito alto. E, de qualquer forma, a casca do fruto do pequi teve uma ação muito interessante em prevenir os efeitos negativos, as consequências das isquemias cerebrais. No caso de inflamações, o uso tópico, o uso sobre a pele, não o consumo interno, mas o uso sobre a pele do óleo do pequi, teve uma excelente ação anti-inflamatória. Então, no caso de dores articulares, no caso das artrites, por exemplo, pode ser muito interessante, reumatismo, pode ser muito interessante massagear aquela área com o óleo de pequi. No caso, por exemplo, das artrites, o uso do extrato da polpa do pequi, a polpa do pequi mesmo, consumido oralmente. Então, você vai fazer o quê? Bater com água a polpa do pequi, vai tomar um suco feito com a polpa do pequi ou vai comer a polpa do pequi mesmo, tá? Utilizando oralmente, ela foi capaz de reduzir a intensidade das dores, das inflamações, no caso das artrites. Então vale muito a pena utilizar a polpa do pequi. Ela trouxe um excelente resultado anti-inflamatório e analgésico, ou seja, reduzindo as dores. Uma outra pesquisa demonstrou os efeitos positivos do óleo do pequi no tratamento de inflamações de pele. No caso das dermatites, por exemplo, as pessoas sempre me perguntam, o que eu faço para dermatite atópica, o que eu faço para eczema, o que eu faço para... Use óleo de pequi sobre a área e vai ter efeitos muito benéficos por conta, principalmente, da sua ação antioxidante e da concentração de vitamina A. Como cicatrizante, popularmente o pequi é muito utilizado e o óleo do pequi teve uma excelente ação cicatrizante. Utilizado em feridas, ele acelera o processo de cicatrização e melhora a qualidade dos tecidos que se regeneram. No caso de ataque fúngico no nosso organismo, ou seja, fungos que atacam a nossa pele, como no caso de frieiras, micoses, panos brancos e outros ataques fúngicos, o uso da folha do pequi, a folha da árvore do pequi, teve uma excelente ação antifúngica, combatendo inclusive fungos difíceis de combater com os antifúngicos comerciais que os médicos recomendam pra gente. Então a ação antifúngica da folha do pequi é excelente. Como bactericida, o uso das folhas do pequi também teve uma ação fantástica combatendo vários tipos de bactérias. No caso de infecções, por exemplo, uma ferida infeccionada, uma infecção de garganta ou qualquer infecção que você estiver tendo no seu organismo por conta de bactérias, as folhas do pequi podem ter uma ação excelente como bactericida. Ainda no caso da leishmaniose, o que é leishmaniose? É um micro-organismo que ataca o nosso organismo. Ele é transmitido pelo mosquito palha, principalmente em áreas de floresta. Esse micro-organismo entra no nosso organismo e ela se chama leishmania, e ela começa a destruir os nossos tecidos. Você tem a leishmaniose cutânea, que ela faz feridas na pele, começa a destruir a sua pele e formar feridas incuráveis.
E no caso dos órgãos, por exemplo, você pode ter a leishmaniose visceral, que é quando ela faz a mesma coisa, só que faz com seus órgãos, com seu fígado, com seu pâncreas, com seus rins, ela começa a destruir os seus órgãos internamente, as pessoas morrem de leishmaniose. E testado contra a leishmania amazonense, que é o tipo de leishmaniose que dá na região amazônica, os extratos das folhas do pequi também tiveram excelente ação combatendo a leishmania amazonense. Já no controle da doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, né, o extrato da casca do tronco do pequi, a árvore do pequi tirou a casca da árvore do pequi, esse chá feito com a casca da árvore do pequi teve uma excelente ação aí, demonstrou ótimos resultados em controlar o Trypanosoma cruzi e combater a doença de Chagas, que causa o edema do coração, né, o inchaço do coração, e também pode levar à morte. Ele inibe o desenvolvimento do tripanossoma no nosso organismo. E com relação ao câncer, existem pesquisas sobre o uso do pequi no tratamento do câncer. E foi testado em laboratório, não foi testado com humanos, foi testado em laboratório o extrato das folhas do pequi. E, bom, qual foi o resultado que se encontrou? Demonstrou-se que as folhas têm uma capacidade de reduzir em mais de 70% o desenvolvimento de células de câncer ósseo, chamado de osteosarcoma. Esse câncer ósseo, que é um câncer maligno, que é mortal, letal, esse câncer. Em laboratório, ainda não foi testado com humanos, mas em laboratório, as folhas do pequi já demonstraram a capacidade de reduzir em 70% o desenvolvimento das células tumorais. Esse foi o pequi, espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre o pequi. Se você nunca comeu pequi, é uma grande oportunidade. Vá ao mercadão da sua cidade, procure aí na sua cidade, em algum lugar deve encontrar pequi para vender. Faça o famoso arroz com pequi, o famoso frango com pequi. E pequi realmente tem que fazer parte da nossa alimentação por conta das suas propriedades, não somente medicinais, mas nutricionais também. Se você achou importante esse vídeo, dá um like aqui pra gente, dá um joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você. Se você conhece alguém que pode se beneficiar das informações sobre o pequi, ou que tem curiosidade em saber mais sobre o pequi, passa o link desse vídeo para essa pessoa, passa pelo WhatsApp, pelo Facebook, passa pelo seu e-mail, mas mande esse link para as pessoas, para que mais pessoas possam cada vez mais ter conhecimento sobre as plantas medicinais. Se você quer vincular esse vídeo no seu blog, no seu site, na sua fanpage ou no seu canal aqui no YouTube, não tem problema nenhum, os vídeos são livres, são gratuitos, é realmente para divulgar informações sobre as plantas medicinais. Eu agradeço muito por você estar aí junto comigo no canal Autor da Própria Saúde.